Seja bem-vindo ao canal Descomplicando as Escrituras, tudo bem? Hoje eu quero fazer um vídeo muito breve, falando um pouco sobre o pacto de Deus com o seu povo, sobre a única aliança que Deus tem com o seu povo. Vamos nessa? Pois bem, quando nós olhamos para as Sagradas Letras, nós percebemos essa divisão desses 66 livros em duas partes, chamadas aí de Antigo Testamento e Novo Testamento, trazendo a ideia aí, portanto, de que há uma antiga aliança e há uma nova aliança em Jesus Cristo, né? Então, a ideia que muitos defendem é de que Deus fez uma aliança com um povo, uma aliança chamada de Pacto das Obras, que não deu certo, e aí teve de fazer a nova aliança em Cristo Jesus. Por isso chama-se de nova aliança. Muitos vão ter essa perspectiva acerca dessa dupla aliança. No entanto, quando a gente olha para o texto bíblico, a gente precisa entender que a Bíblia trata-se de um único livro. Apesar do nome, né, trazer uma ideia ali de biblioteca ou um conjunto de rolos, na verdade, trata-se de um único livro e que o autor é o Santo Espírito de Deus, né? Então nós temos aí Deus se revelando ao homem e, e o homem fazendo o registro dessa revelação, sendo supervisionado, portanto, pelo Espírito Santo. A isso a gente chama aí de inspiração, tá? Então Deus se revela ao homem, se manifesta ao homem e o homem registra essa revelação de Deus, supervisionado pelo Santo Espírito de Deus, para que o homem não acrescente nada ali da sua própria vontade, do seu próprio querer, mas sim que seja inspirado por Deus, tá? Então precisamos entender a Bíblia como uma unicidade, um livro único cujo tema central é a salvação do homem por meio de Cristo Jesus. E a gente percebe em toda a Bíblia que há sim uma relação aliancista, uma relação de pacto que Deus faz com o seu povo. A gente vai vendo isso em Adão, vamos vendo isso em Noé, depois vemos isso também em Abraão, depois vemos isso em Moisés, até chegar em Davi, o ápice dessa aliança no Antigo Testamento, até culminar no Novo Testamento na pessoa de Cristo, né? Mais uma vez, dividido em duas partes, né? No Antigo Testamento e Novo Testamento, como se houvesse uma antiga aliança e uma nova aliança. Mas a ideia que eu quero trazer aqui para a gente poder pensar sobre é exatamente na ideia de que há somente uma aliança. Ora, a promessa de que Deus iria enviar um Salvador para que este pisasse na cabeça da serpente e que o homem, por meio da obra deste Salvador prometido, fosse reconciliado com Deus, está lá em Gênesis 3,15. Vemos ainda lá no primeiro capítulo de Tito, se não me falha a memória, ou segundo capítulo, Paulo falando sobre a aliança que foi feita na eternidade, né? Então nós olhamos para a Bíblia como um livro único, e esse livro único nos aponta para apenas uma aliança que Deus fez. Porque se pensarmos em duas alianças, qual é a ideia que vai transmitir ou a ideia que se percebe normalmente por conta dessa dupla aliança, de que Deus fez uma aliança com o povo no Antigo Testamento e essa aliança não deu certo e acabou tendo de fazer uma nova aliança, como se outra aliança fosse no Novo Testamento, na pessoa de Cristo. No entanto, o que nós vemos no Antigo Testamento, que vai de Adão até Davi, são dispensações de uma mesma aliança. E aí eu quero trazer a ideia dessa única aliança ter dois aspectos, né? Então, é uma única aliança que Deus faz com o seu povo e esta aliança ela possui dois aspectos. E é esses aspectos que eu quero tentar explicar aqui para vocês. É uma ideia que eu estou desenvolvendo, obviamente que eu ainda não busquei ao longo da história da igreja, literatura que definisse dessa forma como eu irei fazê-lo aqui agora. Mas foi meditando ontem, escrevendo aí o texto para os membros aqui do canal, para os alunos aqui do canal, sobre a aula que eu vou trazer esta semana, que é sobre a história da interpretação bíblica. Eu debrucei sobre esse tema, pensei muito sobre esses dois aspectos da aliança, e me parece fazer muito sentido e depois eu vou me debruçar, pesquisar, para saber se alguém já tratou dessa forma essa questão aliancista. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, é certo de que há somente uma aliança, tá? A ideia de que a nova aliança, nós temos essa palavra nova no texto original lá em Hebreus, não temos em Marcos, mas de fato aparece em Hebreus como uma nova aliança. A ideia de que não é uma outra aliança, mas sim a mesma aliança que culminou na perfeição de Jesus Cristo.
Então eu quero trazer a ideia para que nós possamos pensar, se nós temos tudo no Antigo Testamento apontando para Jesus Cristo, todo o ritual do culto ali em Levítico, em Êxodo, aponta para a pessoa e obra de Jesus Cristo, assim como vários textos de Gênesis também aponta para a pessoa de Jesus Cristo. Nós temos vários tipos de Cristo Jesus no Antigo Testamento, sempre apontando para o Novo Testamento. O autor de Hebreus vai falar da sombra, né? Aquilo que apontava, e agora nós temos o corpo que é Jesus Cristo. Então, essa relação você vai perceber em toda a Bíblia Sagrada. Então, eu quero pensar nesse primeiro aspecto da única aliança que Deus tem com o seu povo, nesse aspecto tipológico da aliança. Então, nós temos um aspecto tipológico desta aliança no Antigo Testamento, porque é lá no Antigo Testamento que aponta para a pessoa de Cristo. Ora, se toda a Escritura fala acerca da pessoa de Jesus Cristo e foi ele mesmo quem disse isso, lá em Lucas 24, 44, é óbvio que nós temos que olhar para o Antigo Testamento como Cristo prometido. E ali vamos ter vários tipos de Cristo no Antigo Testamento. Então, nós estamos falando do primeiro aspecto desta aliança, que é o aspecto tipológico dela. E o segundo aspecto desta aliança que eu quero trazer é o aspecto material, ou seja, é a materialização da promessa cumprida. Então, nós temos agora a promessa que foi cumprida, o Cristo que foi prometido e o Cristo agora que foi, ou melhor, que está agora cumprido. Então, nós temos esse aspecto tipológico da promessa e temos este aspecto também material. Então, eu queria dividir essa única aliança, eu acho que é uma maneira pedagógica e eu acho que a gente percebe isso nas Sagradas Letras, o aspecto tipológico no Antigo Testamento desta aliança e o aspecto material no Novo Testamento, que é a encarnação do Verbo, que é a materialização do Verbo, é a promessa sendo cumprida. Então, nós temos esta única aliança de Deus com o seu povo, sendo o primeiro aspecto tipológico e o segundo aspecto material, né? Então eu vou desenvolver ainda mais essa tese, vou buscar aí na história da igreja literaturas que falam sobre isso. O fato é que nós temos sim no Antigo Testamento tipologias e temos sim a promessa cumprida e a única aliança no texto bíblico. Tudo bem? Então, esse foi um breve texto, só queria deixar aqui registrado essa breve reflexão que eu tenho feito. E se você deseja ser membro do canal e mergulhar comigo nessa pesquisa sobre as Sagradas Letras, sobre a relação de Deus com o seu povo, você pode não apenas se inscrever aqui no canal, mas você pode se tornar membro também do canal. São 3 níveis aqui para que você possa colaborar conosco e ter muito conteúdo para que você possa acessar. É o nível ali o nível um, você vai pagar apenas R$ 4,99 por mês, em que você vai ter acesso a vários cursos, como um curso em que eu faço breves explicações sobre as heresias ao longo da história da igreja, destaco ali as principais. Você vai ter um curso introdutório sobre a interpretação bíblica e você vai ter um curso muito legal também sobre os atributos de Deus. Depois, para o nível 2, eu trato de um curso específico que é sobre educação cristã. O que de fato é educação? Neste nível 2, você vai pagar apenas R$ 7,99 por mês e vai ter acesso não somente à indicação de material para que você possa entender o que de fato é educação cristã, como você vai ter ali umas aulas bem, digamos assim, proveitosas ao longo da história da educação. Tem os materiais, que eu estou me debruçando neles, é esse aqui, ó, um dos livros é esse aqui, História da Educação na Antiguidade Cristã. Outro é esse aqui, né, a paideia grega, como é que funcionava a educação, né, no educação dos gregos. Então, há muito material em que eu estou me debruçando, tentando produzir um conteúdo bom para vocês. E, por fim, tem o nível 3 que você vai custear aí apenas ou investir apenas R$ 24,99 por mês, e você vai ter acesso a tudo aqui que é produzido aqui no canal para membros, e mais acrescido de um acesso específico, que é o curso de Teologia Reformada, em que eu faço reflexões, trago faço as aulas ali desde o primeiro século ao longo da história da igreja, no primeiro século, no período patrístico, no período medieval, até os nossos dias. Venho aí nessa jornada para que a gente possa refletir um pouco sobre a história da igreja, tudo bem? Então, você tem esses 3 níveis aí, você pode colaborar, você pode ajudar e você pode também contribuir com o crescimento deste canal através do QR Code que vai ficar à disposição durante toda a transmissão aqui do vídeo, tudo bem? Então, mais uma vez, gostou? Curte, comenta, compartilha, se torna membro, ajuda no crescimento deste canal e que Deus possa abençoar a sua vida e que você possa cada vez mais aprender acerca das Sagradas Letras. E até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser, porque se Ele não quiser, certamente não irá acontecer.